Para você que entra num supermercado do Brasil e reclama do preço do arroz, mas que fica quieto diante das altas no preço da cerveja, queremos propor uma viagem na história para que consiga entender definitivamente que aquilo que se planta se colhe, desde que o clima ou a irrigação ajude. Que tal irmos até Roraima, estado onde o plantio do arroz vinha crescendo ano após ano, até a chegada de uma canetada do governo Lula? Na virada de 2009 para 2010, o governo petista pegou a suposta terra indígena Raposa Serra do Sol, onde vivem cerca de 20 mil índios, numa área de nada mais nada menos que 1.743.089 hectares e 1.000 quilômetros de perímetro, localizada no estado de Roraima, e patrocinou um absurdo retrocesso na produção de arroz. Sim, pois para quem não sabe ou se esqueceu, Roraima tem o menor PIB do país e tinha justamente no cultivo de arroz uma das 3 principais atividades econômicas privadas. Um grande grupo de arrozeiros que permanecia dentro da gigantesca e suposta terra indígena tentou de tudo para continuar plantando na região, mas a justiça determinou a retirada completa dos produtores daquela área. Além da queda na produção, o governo da época preferiu deixar os indígenas que trabalhavam nas plantações de arroz entregues novamente apenas às lavouras de subsistência, à inexpressiva criação de gado e, claro, aos falidos programas sociais da FUNAI. Naquele ano, os arrozeiros viram suas áreas plantadas encolherem pela metade e as lavouras que estavam inseridas na área demarcada foram abandonadas juntamente com investimentos caríssimos feitos durante décadas, como equipamentos para irrigação, estradas e demais infraestruturas de plantio tão necessárias para se produzir arroz em quantidade e com qualidade. Descapitalizados, a única ou as únicas alternativas dos produtores eram arrendar terras em menor proporção em outras regiões do estado ou abandonar definitivamente a atividade. Enquanto que aos índios, que trabalhavam nos arrozais, restou apenas sobreviver de bicos ou das migalhas do falido apoio social do estado da época. Para o governo de Roraima, a perda econômica foi um baque, pois a produtividade na região Raposa Serra do Sol era muito elevada e começar do zero em outras áreas do estado seria demorado e geraria despesas pesadas, além de aumento dos custos e abandono definitivo de muitos produtores pelo plantio do arroz, principalmente dos pequenos e médios. Roraima se transformou num estado sem produção. E como todo governo socialista gosta, passou a depender completamente de Brasília. Hoje, constatamos que destruir a produção de alimentos gera desabastecimento e de grão em grão o bicho pega. O pacote gráfico que o assinante verá agora mostra claramente o que os antigos governos do Brasil fizeram com a produção de arroz em Roraima. Aqui temos um intervalo de 20 anos e podemos ver que a área de plantio de arroz anotou uma expressiva evolução no estado entre 1999, quando a cultura era explorada em 15.500 hectares, para atingir o pico de 25.500 hectares em 2004 e 2005. Mas observe que logo após essa data surge uma curva descendente, em consequência da falta de incentivos e da ruptura na produção de arroz em Roraima. Em 2019 e 2020, marca a segunda menor área destinada à cultura no estado, com apenas 10.300 hectares plantados. Nessa outra imagem, você percebe que os produtores que ainda tinham algum capital abandonaram o arroz e entraram de cabeça na soja, identificada pela linha vermelha no gráfico. Veja nesse histórico de 20 anos que a soja, que não tinha qualquer representatividade na região em 1999, registrou, a partir de então, um aumento de 5.000% na área plantada e já ocupa 50 mil hectares, enquanto que o arroz, no mesmo intervalo de tempo, perdeu 34% da área. Encerrando a nossa viagem ao estado de Roraima, vamos saber o que aconteceu com a produção de arroz e soja no mesmo intervalo de 2 décadas no Brasil como um todo. E o gráfico que você vê agora praticamente não precisa de explicação, não é?
Basta olhar a linha verde, que representa a área destinada à plantação de arroz, e a vermelha, que mostra a evolução da área destinada ao cultivo da soja no Brasil. A diferença é gritante. Entre os anos 1999, 2000 e 2019 e 2020, o arroz perdeu 55% da área, enquanto que a soja avançou 171%. O Brasil, que 20 anos atrás destinava 3,68 milhões de hectares para plantar arroz, tem hoje apenas 1,67 milhão de hectares. A soja, que no final da década de 1990 respondia por somente 13,62 milhões de hectares, atualmente ocupa 36,95 milhões de hectares em todo o Brasil. Júlio Brissac, diretor aqui da Rural Business, responsável por esse vídeo, alerta. Meu amigo, governos com políticas agrícolas erradas e com pegada socialista, que na verdade escondem o comunismo, geram sequelas no seu prato de comida. E a história está aí para provar, como podemos ver hoje na Venezuela do Norte e na Venezuela do Sul, antes chamada de Argentina. Estão aí como exemplos para mostrar isso. Mas por que a produção de Roraima precisa ganhar importância? Porque o que poucos brasileiros sabem é que Roraima planta na entre-safra. A inversão do período de safra em relação aos estados mais ao sul se traduz numa grande vantagem que Roraima tem por localizar-se quase que na totalidade do hemisfério norte. Como o período de chuvas é diferenciado em relação ao Brasil do hemisfério sul, o plantio acontece entre abril e maio, enquanto que no centro-oeste vai de setembro a dezembro, com a safra sendo colhida justamente no período de entre-safra brasileira, quando os preços das commodities aumentam. Portanto, o que não te contam, meu amigo, é que Roraima oferece oportunidades privilegiadas para o desenvolvimento do agronegócio. Mas depois da canetada estúpida de governos passados, muitos produtores ficam até hoje de cabelo em pé quando se fala em produzir no estado. Por que a produção de Roraima é importante? Para quem não entende nada de agronegócio, saiba que com o solo mecanizável, as terras em Roraima utilizam menos calcário para enriquecimento e correção, criando assim ciclos de produção mais curtos nas áreas planas dos lavrados roraimenses. São aproximadamente 2,5 milhões de hectares de boas terras à espera de novos empreendedores. E aí? Vai ficar reclamando ou está disposto a formar um grupo e começar a produzir em Roraima? Bora lá? Tem coragem de sair do litoral e encarar o empreendedorismo de plantar grãos, incluindo arroz, em Roraima? Ou vai continuar aí, deitado, tomando sua cervejinha, reclamando que o arroz está cada dia mais caro no Brasil? Vem para cá plantar. Vem para cá investir o seu dinheiro em plantação de arroz. Mas só não esqueça de uma coisa, nunca mais vote em governos de esquerda, senão em breve verá algum filhote de ditador tirando no grito sua propriedade e aniquilando sua capacidade de produção. E claro, dizendo para você quantos grãos de arroz poderá comer hoje. Avante agronegócio desse gigante chamado Brasil, porque sempre, mais do que nunca, é só com informação profissional e investigativa de mercado que vamos conseguir sobreviver. E aí, vai ficar sem ter acesso às informações diárias para os mercados de grãos e proteína animal da Rural Business? Acesse agora mesmo ruralbusiness.com.br. Pacotes de informação a partir de R$ 9,90 por mês. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.